Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, né? De volta aí para mais um vídeo aí nesse pré-jogo de Palmeiras e Fluminense pela 35ª rodada, né? Jogo que acontecerá na noite deste sábado às 21h30 no Allianz Parque. E o Fluminense com os relacionados, divulgada a lista dos relacionados para a partida desta noite e, é claro, né, com alguns desfalques muito importantes, jogadores titulares do time, uns por controle de carga, né, devido ao tipo de gramado, né, grama sintética lá do time do Palmeiras, e outro por suspensão. Então, meus amigos, saiu a lista dos relacionados para essa partida. Goleiros: Fábio, Gustavo Félix e Marcelo Pitaluga. Defensores: Freitas, Gabriel Fuentes, Ignácio, Igor Rabelo, Guga, Samuel Xavier e Thiago Santos. Meus amigos, vamos comentar aí alguns nomes dessa lista de relacionados depois. Meio-campistas: Bernal, Hércules, Martinelli, Lima, Nonato, Otávio, Riquelme e Lescano relacionado para essa partida. Atacantes: Canóbio, Serna, Everaldo, John Kennedy, Keno e, é claro, não podia faltar o pigmeu Soteldo. Meus amigos, algumas dúvidas aí, né? Temos aí nesses relacionados. Por quê? Primeira dúvida: lateral esquerdo. O Gabriel Fuentes não estava sendo relacionado em várias partidas. Falaram que ele estava, né, poderia ser negociado, poderia ser emprestado, né, voltar à sua equipe lá da Colômbia. Não estava sendo relacionado, não estava sendo aproveitado, que o técnico não estava gostando do empenho do jogador, da performance do jogador durante os treinamentos. No entanto, estava colocando o Lavega para treinar como lateral esquerdo. E aí me vem a pergunta, o questionamento: será que isso é verdade? Por quê? Se ele não está se agradando do lateral, não está gostando dos treinamentos do lateral, não está relacionando o lateral, está usando o atacante para jogar na lateral, e justamente no jogo que ele não tem um lateral esquerdo, ele coloca o cara que ele não está gostando, e o cara que ele está usando para jogar ali, que é o atacante, ele nem relacionado é. Fica essa pergunta no ar. Ou será que eu não estou conseguindo entender? Queria a tua opinião sobre essa dúvida que eu tenho, e eu acho que não só eu, acho que muitos tricolores têm, né? Queria a sua opinião sobre isso. Por que que o rapaz, jogador, não estava sendo relacionado, estava sendo usado um atacante na posição, e agora, justamente na hora que precisa, ele vem a ser relacionado, vem a ser provavelmente titular, não sabemos ainda, né? Mas o que rola é que provavelmente deva ser o titular. Ou mesmo que não seja o titular, ele foi relacionado, e o rapaz que estava jogando, o jogador que estava jogando naquela posição, estava sendo testado naquela posição, que era o atacante, o Lavega, nem relacionado foi. Difícil de entender algumas coisas, mas tudo bem. Fazer o quê, né?
não temos os bastidores do que está acontecendo, ficamos apenas na dúvida, mas eu quero ouvir a tua opinião. Outra dúvida, um jogador que foi contratado apenas para o brasileiro. Na época da contratação, o Fluminense disputava 3 competições, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Ele não podia disputar a Copa do Brasil nem Sul-Americana, foi contratado apenas para o Brasileiro. Hoje ele foi relacionado. Por quê? Não vem sendo relacionado, hoje ele foi relacionado. Por quê? Porque o Thiago Silva não viajou e assim desfalca a equipe, e aí por falta de zagueiro ele hoje foi relacionado. E a outra vez que ele foi relacionado foi justamente da mesma maneira. Pouparam o Thiago Silva e aí ele foi relacionado. Dá para entender? Contrata um jogador apenas para aquela competição e nem naquela competição ele é relacionado? Apenas quando tem desfalque de um jogador? Complicado, né, meus amigos? Outro aí que não vem sendo relacionado, o Lescano, né? Hoje com a falta do Acosta, que não viajou, falta do Ganso, que não viajou, os 2 meias de criação da equipe. Ele hoje foi relacionado. Vai entender. E a frente continua como sempre. O meu questionamento. Será que o Lavega, pela última partida que eu vi, pode juntar Soteldo e Keno e Everaldo, que o Lavega foi melhor? Eu não vi partida do Soteldo, não vi partida do Keno e nem vi partida do Everaldo melhor do que a última atuação que o Lavega teve pela equipe do Fluminense, se eu não me engano, ainda sob o comando do Renato Gaúcho. Eu ainda não vi. E aí você me deixa o Lavega de fora e coloca o Keno, que não te apresenta nada, o Soteldo, que não te apresenta nada, o Everaldo, que não te apresenta nada, e deixa um garoto promissor, novo, com fôlego, com ânimo, e fala que precisa se adaptar ao futebol brasileiro. Como que alguém vai se adaptar ao futebol brasileiro se não joga? Não tem como. Eu acho que jogador bom tem que colocar para jogar. Independente da idade, ele tem que botar para jogar. Não é porque é novo, porque não é, mas nós temos que colocar o que está melhor. É momento. O Keno está no momento bom? Não. Soteldo está no momento bom? Não. Então, vamos colocar quem está melhor. Será que o Soteldo nos treinamentos está arrebentando? O Keno está arrebentando? E o Lavega não? E o Riquelme não ganha uma vaga de titular nesse time também? E o Júlio Fidelis não ganha uma vaga? E o Davi não ganha uma vaga, tendo que aturar Thiago Santos? Em vez de você ver uma revelação da base tendo oportunidade, pelo menos entre os relacionados. Meus amigos, tem que ter uma reformulação para a próxima temporada. Tem jogadores que não têm condição de vestir esse manto. Não tem condição. Se eu quero passar raiva com jogadores vestindo esse manto, que seja com garotos da base, que eu sei que tem alguma coisa no futuro para mostrar.
Não é jogadores em quase fim de carreira que a gente sabe que não tem como extrair mais nada dali. A gente sabe que é só ladeira abaixo. Agora é só ladeira abaixo para esses jogadores. E nós temos uma base aí com vários jogadores que hoje poderia estar integrando o time principal. Temos 2 goleiros, beleza, não está tendo oportunidade, não está tendo, mas estão sendo relacionados. Por quê? Porque é complicado você ganhar a vaga do Fábio. Não tem como. É um cara de 44 anos, que é um cara que ele é um mutante. Ele não se lesiona, ele não cansa, ele não sente o ritmo do jogo. O cara tá com 44 anos, parece que tá com 20, parece que tá com 22, com 25. Mas, ó, beleza, tem 2 garotos relacionados. Aí vem a lateral direita. Temos o Samuel Xavier com 31 anos, se eu não me engano, 31 anos. Tem o Guga, renovou o contrato com 4 temporadas. Se você tem o garoto Júlio Fidelis, um garoto muito bom, muito promissor, que das vezes que entrou foi 1000 vezes melhor que Guga. Até hoje, desde que Guga está no Fluminense, Guga não fez uma atuação a nível Júlio Fidelis que entrou, desde a hora que entrou. Não fez. E aí você tem o Davi, zagueiro. Você tem que aguentar o Thiago Santos. Gabriel Fuentes não está bem. Tudo bem, não está tendo oportunidade. Teve oportunidade no Carioca, não foi muito bem. Tem o Léo Jansen. Não pode usar? Me contrata o Otávio. Você não tem o Wallace Davi? Bota para jogar. Agora no final da temporada, o Nonato se encerra o seu contrato. Tem o Gustavo Doman, garoto muito bom, muito promissor. Sobe ele, coloca entre os profissionais. Na vaga do Nonato. Mas fica difícil, meus amigos. Tem que aguentar Thiago Santos, Guga, Soteldo, Everaldo, Keno, Lima. Fica complicado, meus amigos, aguentar esses jogadores, você tendo uma base promissora, uma base que você tem que dar oportunidade, tem que oportunizar a base. Mas aí, né, é todo o questionamento de todo torcedor tricolor, é sempre o mesmo. Não oportuniza a base. E aí temos que ficar aturando esses tipos de jogadores, né, que não estão à altura de vestir essa camisa. E aí, meus amigos, com esses desfalques, né, Fluminense na 6ª posição. Se por um acaso vier a derrota, nós vamos jogar fora, claro, contra o vice-líder, um time muito bom. É claro que não está nos seus melhores momentos, vem de 3 resultados sem vitória. E nós vamos desfalcados sem alguns dos melhores jogadores, mas vamos para vencer. Vamos para vencer. E, né, o provável time, né, que deve jogar hoje, né, lá no Allianz, deve ser Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e Fuentes, né, já que o René está suspenso, Martinelli, Hércules, Lima ou Nonato. Eu creio mais que essa vaga esteja mais
pro lado do Lima, mas tem essa dúvida, né? Essa dúvida aí, provável no meio-campo. E o trio de ataque continua com Serna, Everaldo e Canóbio. Essa é a provável escalação, né, para o jogo de hoje. O que você me diz? Gostou dessa escalação? É o que temos, né? Mas aí faltando 4 partidas, Palmeiras, São Paulo, né? Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Bahia. Palmeiras fora, São Paulo em casa, Grêmio fora, Bahia em casa. Fizemos mais uns 6 pontos aí, 2 vitórias contra São Paulo e Bahia. Eu creio que estamos na fase de grupos da Libertadores, né? Já que Flamengo ou Palmeiras vai ser o campeão, abre o G5. E aí pode ser que o Cruzeiro ou o Fluminense seja o campeão da Copa do Brasil. Pode ser que abra o G6. Mas se a gente for o campeão, tranquilo. Se o Cruzeiro for campeão, vai abrir o G6 e a gente está na briga também direta com o Bahia e o Botafogo, né? Que no momento, até o momento, eu acho que está vencendo pelo placar de 1-0. Não é o placar que queremos, mas fazer o quê? Mas, meus amigos, esse aí é um videozinho de pré-jogo aí, né? Sobre os relacionados, sobre a provável escalação para esse jogo de hoje. Diz aí o que você achou aí dessa escalação, desses relacionados, se você tiraria alguém, se colocaria alguém, né? E vou deixar o lembretezinho novamente. Se inscreva no canal, deixe o teu like, ative o sininho das notificações. Deixe o teu comentário. Quero ouvir você sobre o que você achou dos relacionados, da escalação, da provável, né, escalação aí do Fluminense para essa partida de hoje. E você acredita na vitória do Flusão? Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal para ficar legal. Saudações tricolores, Vitória Fluminense!